melhor coisa que tem é empreender no CNPJ das pessoas, dos outros, de outra empresa. Por quê? Eu trabalhei 7 anos numa loja que o ramo era montagem de móveis e venda de eletrodoméstico, uma loja de móveis. E cara, pra mim foi uma experiência muito boa, porque eu entrei, eu não sabia nada, não sabia nada desse setor. Entrei como aprendiz de montador de móveis, aprendi a montar móveis, aprendi a ser vendedor, aprendi a trabalhar no caixa. Depois essa antiga patroa minha colocou eu para cuidar de uma loja dela em outro distrito, que lá é uma cidade e aí tem um distrito. Me botou para cuidar dessa loja dela em outro distrito, então lá eu fazia tudo, cuidava da loja, via o que precisava, o que não precisava, caixa, tudo. Eu era o pau mandado ali, o gerente pau mandado, né? Só que recebia o mesmo salário. Podia mudar de função, mas o salário era o mesmo. Cidade pequena tem dessas coisas. Mas foi importante para mim, por quê? Porque foi ali que eu aprendi a fazer as coisas, aprendi a sentir a dor dela, de ver o que ela passava, de ver a questão de ela não saber gerir o caixa financeiro dela, que gastava com muita coisa que não era para gastar, investiu em muitas coisas que não era para investir, enquanto a loja estava caindo a Deus dará. A questão também, eu aprendi que a gente tem que renovar, a gente não pode ficar pensando que isso aqui tá dando dinheiro e sempre vai dar dinheiro, não. Talvez o nicho sempre vai dar dinheiro, mas você tem que evoluir, porque se você não evoluir, o concorrente vai evoluir e ele vai fazer as coisas dar certo e o seu vai ficar para trás, seu negócio vai ficar arcaico e antigo. Então lá eu aprendi isso, até porque quando veio a pandemia, ela não tinha se adaptado. E uma coisa que eu não só eu, mas outras pessoas tinham falado para ela: você vai pegar, tem que usar o mesmo sistema. Quem é do ramo lojista sabe disso daí. Antigamente o pessoal fazia muito crediário, vendia no nome, vendia na confiança, né, na promissória. E ela não tinha um sistema para isso, entendeu? De financiamento. Porque eu vou perder, porque eu vou não sei o que, BBB, caixa de fósforo. Então, se ela tivesse colocado um financiamento ali para vender pelo financiamento do Losango, outras empresas aí que tinham na época, que eu nem lembro mais, o que acontece? Ela não ia quebrar, mas ela ficou naquela de crediário. Já chegou a ter vez de ela ter 1 milhão na rua, uma cidade pequena, e ela tinha 1 milhão na rua de dívida. Fora, sem contar juros, sem contar tudo isso, tá? Era só de produtos que ela tinha, que ela vendeu e tava na rua. E por que eu sei disso? Porque eu também fui cobrador dela por um tempo. Cobrava, aprendi a ser cobrador. Então, a gente sabia o quanto que tinha na rua, quanto que a gente conseguia trazer de volta, e alguns a gente conseguia, outros não, outros tinham morrido, outros tinham mudado de cidade. Na promissória você não é obrigado a pagar, botava no SPC, mas no Brasil quem tem medo de SPC, né? Quem tem medo de nome sujo? Então, eu aprendi isso daí. A gente tem que inovar. Se você não aprender a inovar com o tempo, e não é assim, daqui 20 anos as coisas vão mudar e eu vou ter que inovar. Não é assim. As coisas, esse ano deu bom uma coisa, ano que vem você já tem que inovar para captar novos clientes. Porque aquele mercado que você conseguiu desbravar esse ano, talvez daqui 1 ano, 2, daqui 2 anos esse mercado já vai ser diferente, as pessoas já vão ter mudado. Inclusive, uma das coisas que acontece muito o mercado hoje em dia é boca a boca. Antigamente era boca a boca, indicação. Hoje em dia, o cara ele pesquisa por você, ele viu seu logo ali em algum lugar, ele viu seu Instagram, seu QR Code, ele vai ali, pesquisa seu arroba da sua rede social, pesquisa e manda ver. E o que vai acontecer? Ele vai pesquisar, ele vai ver os vídeos, ele vai ver o seu trabalho. Antigamente não. Antigamente eu lembro disso daí. Eu era montador de móveis. E aí, mas você já montou o guarda-roupa? Você já montou esse tipo de móvel aqui? Não, já montei aqui a foto aqui, ó. Eu ficava mostrando a foto. E eu não tô falando de 30 anos atrás, eu tô falando de uns 8 anos atrás aí, que eu comecei a trabalhar com montagem de móveis em 2013. Em 2013 eu comecei a trabalhar com montagem de móveis e trabalhei com isso até 2020. Hoje, na verdade, trabalhei para loja até 2020. Depois eu fiquei fazendo isso freelancer. Então assim, uns 10 anos eu trabalhei com isso daí. E eu via essa evolução. No começo era boca a boca, você tinha que falar que você fazia tal, que sabia fazer, mostrava uma fotinha do seu trabalho. Hoje em dia não, a pessoa ela não fala com você, ela não te pergunta nada, ela vai no seu perfil, ela olha tudo e vê qual que é a sua qualidade no serviço.
isso evoluiu, entendeu? Ainda tem cliente que é mais antigo, que é no boca a boca, que você mostra ali o seu trabalho e tal, tem sim, mas a maioria dos clientes hoje está migrando para isso daí, para o digital. Então você como empresa, eu como empresa, a gente tem que procurar isso daí, não ficar querendo viver do passado, tem que viver para frente. Se chegou uma tendência nova, você tem que meter, você não vai mudar, migrar 100% de vez, você tem que sentir o mercado, mas você não pode ficar para trás, entendeu? E a minha patroa, minha antiga patroa, por conta dela não migrar para a questão de ter uma financeira ali, ela não conseguia ter aporte de capital para poder migrar, porque ela era uma loja de móveis e eletrodoméstico, então ela vendia móveis no geral e vendia fogão, cafeteira, esses negócios assim, batedeira, liquidificador. Mas o que o digital pedia, o que a evolução começou a surgir foi: as pessoas queriam um computador, as pessoas queriam uma televisão, tela plana, as pessoas queriam celular, as pessoas queriam essas tecnologias e ela não tinha condição de investir. Ah, porque a margem é pouca. Conversa fiada, entendeu? A questão não é ser margem pouca, a questão é que ela não tinha o aporte financeiro para isso. Então ela não migrou, né, naquela época, e até hoje a empresa dela continua lá, quase faliu por um tempo, mas por conta da pandemia aí passou uma dificuldade danada, mas tá lá hoje ainda, mas ainda não mudou a visão, que é essa daí, de fazer o que o cliente quer. O que o cliente quer, então vamos oferecer isso para ele. Se ele quer celular, eu vou vender celular. E outras lojas, não é só uma analogia minha sem lógica, porque outras lojas que migraram para isso, lojas até menores, muito menores, ó, lojas que era ali só um cômodo, começou a vender celular, começou a crescer, começou a ter cliente, e ela, por outro lado, começou a ter uma perca desses clientes que eram clientes em potenciais, que ela já tem um nome na cidade, mas acabou acontecendo isso daí. Então não se esqueça, você tem que saber a tendência do mercado e você tem que ir nessa onda, entendeu? Você tem que surfar nessa onda, é o hype do momento. Valeu!